Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Amados irmãos, minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição das nossas aulas na série de jejum. Havíamos prometido falarmos sobre a visualização da lua. Meus irmãos, minhas irmãs, é já sabido que quando chegam esses momentos, em alguns cantos do mundo, há sempre um conflito, há sempre uma desordem a respeito daquilo que todos nós fomos ordenados a ser. Há sempre desordem da união, simplesmente por causa da classificação da variação do meio atmosférico ou do meio climático. O fato de a lua ser visualizada num país e outro país não aceita, por vezes mesmo que seja um país vizinho. Meus irmãos, minhas irmãs, a estrutura desta temática, a base desta temática sobre a visualização da lua está no versículo de Allah do Surat Al-Baqarah 185, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Aquele dentre vós que presenciar o mês de Ramadã, aquele dentre vós que lhe chegar a informação que o mês de Ramadã já iniciou, فَلْيَصُمْهُ, que jejue. Este termo فَلْيَصُمْهُ aqui vem em regime de imperativo, e na jurisprudência islâmica, no Islã, no seu todo, é dito al-amru lil-wujub, ou al-amru taqtadi lil-wujub, que o imperativo indica uma ordem. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena que aquele que presenciar, aquele que lhe chegar a informação que o mês de Ramadã chegou, deve jejuar. A compreensão é na base do verbo shahida, que é essa compreensão que às vezes há divergência. O verbo shahida, para nós sairmos desses conflitos de interpretação linguístico de certos sábios, vamos voltar daquilo que nos é chamado o Coran. Às vezes ele é interpretado pelo próprio Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fala um assunto de forma introdutiva no Coran, e se você quer saber a explanação e o detalhe daquele assunto, poderá encontrar por vezes no mesmo Coran em outro sura. Vamos dar o exemplo quando iniciamos com o segundo sura do Coran, Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Este livro, não há dúvida na sua autenticidade e é uma guia para os tementes. E aí a pergunta pode surgir: quem são classificados tementes? O próprio Sura trouxe 2 versículos ou 3 que fala dos tementes, de forma resumida. Mas se você quer saber mais sobre temente, tem um Surat próprio também conhecido como Surat Temente, Surat Al-Mu'minun. E lá você vai ter mais explanação sobre as características de forma ampla e completa desses tementes. Então, o Coran, por vezes, interpreta-se com o próprio Coran. Então, este versículo, amados irmãos, que dele às vezes vêm essas divergências de interpretação, se nós olharmos o verbo que Allah usou aqui, shahida, que alguns querem interpretar, quem visualizar, quem testemunhar, testemunhar por visualização,
Amados irmãos, o mesmo verbo podemos encontrar no Corão, no capítulo 3, no Surat Al-Imran, no versículo 18. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. Shahid aqui também é interpretado como saber, yani alimu, que tem o conhecimento, porque ninguém, os possuidores, esses foram mencionados aqui, os possuidores de ilmo, os possuidores do conhecimento não viram Allah, mas eles sabem, porque eles testemunharam por causa de informação do Corão e da Sunna que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado. Portanto, aqui o shahida é o mesmo usado neste verbo, faman shahida minkum ash-shahr, aquele indivíduo que lhe chegar a informação, que lhe chegar o conhecimento da entrada do mês, que jejue. E isto não tiramos da nossa cabeça. O Corão também pode se interpretar com o Corão. Aliás, o Corão também pode se interpretar com o Hadith. Como é que o Nabi alayhi salatu wassalam interpretou isto? O Nabi alayhi salatu wassalam, no Hadith, encontramos no compêndio de Imam al-Bukhari e Muslim, Hadith de Abu Huraira, ele orienta os seus sahabas a interpretar da seguinte maneira. Quando ele diz: Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jejuai o mês de Ramadã por aparecimento da lua. E mesmo assim, podemos encontrar alguns aqui a traduzirem jejuai por visualizar a lua. Tudo bem. Mas nós podemos verificar o comportamento do Nabi ou o procedimento do Nabi em relação a este assunto. Sumu li ru'yatihi, façai, cumpram com o jejum, jejuai o mês de Ramadã com o aparecimento da lua e quebrai com o aparecimento da lua. Isto é, da nova lua de Shaban. Aliás, queria dizer de Shawwal. E o Nabi alayhi salatu wassalam acrescentou: فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. Se por acaso estão no dia da dúvida, 29. Não se sabe se dia seguinte é 30 ou é dia 1. E vocês foram vasculhando para avistar a lua e o céu está nublado. فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانِ 30. Não há conflito. Há possibilidade de visualizar a lua, avistou-se a lua, tudo bem, dia seguinte jejuai. Não há possibilidade, e é dia da dúvida, que é dia 29, é possível que dia 30 seja dia seguinte, seja dia 30, então jejum, aliás, completem 30 dias de Shaban. Completando 30 dias de Shaban, não há conflito. Dia seguinte é dia 1. Amados irmãos, o Corão pode se interpretar também com os Sahabas, a unanimidade dos Sahabas, com uma fonte forte. Podemos verificar nos athar dos Sahaba. Ibn Umar radiallahu anhu conta-nos o comportamento do Nabi em relação a este assunto. Não significa que ele simplesmente jejuava ao ver a lua. O Nabi alayhi salatu wassalam, de acordo com Ibn Umar, aliás, neste athar de Ibn Umar temos uma lição que infelizmente hoje nós abandonamos. Os nossos antigos tinham isto. Eu lembro-me ainda quando era menor, dia 29 a dia 30 as pessoas estavam, eu nasci numa ilha, aliás, morei numa ilha, queria assim dizer, e naquela minha idade menor, chegando esses dias de dúvida, todo mundo ficava na praia, isto é, para tentar buscar, visualizar a lua. Este era o comportamento dos Sahabas. Ibn Umar radiallahu anhu diz: Tara an-nasul hilal. As pessoas foram buscando, foram vasculhando, foram procurando para avistar a lua, para avistar a lua. Este era o comportamento. فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ. Agora, hoje nós, infelizmente, chega nesses dias, não nos interessamos, estamos na nossa vida, e quando há informação que a lua já se foi visualizada, aí começamos com conflito. Mas quem viu? Eu não acredito, mas quando era o tempo de avistar sua lua, e você diz que não acredita, onde você estava, amado irmão, minha irmã?
Portanto, voltando para este athar, Ibn Umar, radiallahu anhuma, ele diz que as pessoas foram buscando avistar a lua. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. E eu depois fui informar ao Nabi que eu vi a lua. فصامه. Através de um sahaba que veio testemunhar, trouxe a informação. يعني علم النبي أن علم النبي أن الشهر أن الهلال قد رؤيت. Que o Nabi alayhi salatu wassalam aqui soube, foi dada a informação que a lua já foi visualizada. Meus irmãos, o Nabi jejuou. وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. E ordenou os demais a jejuarem. Hadith encontramos, este athar encontramos no compêndio de Imam Abu Daud, Ad-Darimi, Ibn Hibban, At-Tabrani, Al-Bayhaqi. Também num outro athar, o comportamento dos sahabas, como eles interpretaram, como entenderam este versículo, Anas bin Malik, radiyallahu anhu, ele narra o seguinte: Kunna ma'a Umar, baina Makkah wal Madina. Estivemos certa vez com Umar, Amir al-Mu'minin, entre Makkah e Madina, chefe, líder dos tementes. Estivemos entre Makkah e Madina, também mesmo comportamento. Chegou o dia da dúvida, as pessoas estão vasculhando, estão querendo avistar a lua. Fatara'ayna al-hilal. Fomos buscando avistar a lua. وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ. E era um homem que tinha uma visão tão picante, isto é, tão forte. Eu tinha uma olhadela tão forte. فرأيته. E eu, alhamdulillah, vi a lua. وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِ. E ninguém mais dos que estava ali testemunhou que viu a lua, fora de mim, ou além de mim. فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرْ. Aí eu fui tentando, mostrando ao Umar, dizendo para ele: أَمَا تَرَى. Tu por acaso não vês? Tu por acaso não vês? فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ. O Umar nem viu, não conseguiu ver a lua. Mas através através do avistar da lua de um sahaba, foi suficiente para os demais. O Umar, ao ponto de tentar, não visualizou, ele não avistou, ele disse, como quem diz, deixa-me ir descansar. A sua visualização, o seu avistamento, não é? O seu ver da lua já é suficiente. Encontramos isso no compêndio de Imam Muslim. Por essa razão, amados irmãos, minhas irmãs, o assunto é tão simples. Olhamos para a base, voltamos para o conselho do Nabi e o seu ensinamento, o comportamento do Nabi, o comportamento dos sahabas, e pronto, o assunto está muito fácil quanto a isto. E quando se fala do comportamento do Sahaba, olha-se para o comportamento unânime dos Sahaba, ou na maior parte dos Sahabas. Meus irmãos, minhas irmãs. Então, onde existe este conflito? Eu gostava também de vos trazer um outro hadith, um pouco mais fora deste assunto, aliás, no mesmo assunto, mas um pouco mais fora. Ibn Abbas, radiallahu anhu, ele narra o seguinte: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة. Veio um beduíno, atenção, veio um beduíno para o Nabi alayhi salatu wassalam e disse: visualizei a lua na noite. Eu visualizei a lua. قال, o Nabi alayhi salatu wassalam, uma vez que era um beduíno, o Nabi alayhi salatu wassalam só pediu a honestidade dele. Pediu, digamos, o temor dele, a piedade dele. Pediu a idoneidade dele. Ele perguntou, o Nabi disse assim: Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu és muçulmano, como quem diz? Tu testemunhas que ninguém é merecedor de adoração senão Allah e que Muhammad é seu mensageiro? Ele respondeu positivamente, Naam. O Nabi alayhi salatu wassalam de imediato disse, não disse, ó Sahaba, vai ver, ó você, vai ver. O Nabi alayhi salatu wassalam de imediato disse, Ya Bilal, adhin finnas falyasumu gadan. Ó Bilal, anuncia para as pessoas para jejuarem no dia da manhã. Meus irmãos, minhas irmãs, para terminar, o assunto, não há dúvida que seria longo. Para terminar,
O conflito que acontece hoje, amados irmãos, acerca se deve se classificar a variação do meio climático, a diferença entre o meio climático, o meio atmosférico ou não, a maior parte, e é chamado como Jumhur, a maior parte dos juristas islâmicos está unânime em afirmar que não se deve classificar a variação do meio climático ou atmosférico. Quero com isso dizer, se na Síria visualizou-se a Lua, então na Índia chegou a informação que a Lua foi visualizada, devem jejuar. Se em Constantinopla visualizou-se a Lua, em Madagascar chegou a informação que visualizou-se a Lua em Constantinopla, madagascarenses também devem jejuar em Madagascar. O assunto está mais que claro. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, todos eles estão unânimes. E não só. Por que eles trazem isto tudo? Porque o versículo está claro. O versículo, maneira que vem, está claro. Não fala de ver cada um de nós. Não fala de ver em cada país. O versículo fala de chegarmos à informação. E a informação ser fidedigna. E o Nabi comportou-se assim. E os Sahabas comportaram-se assim. Não sei onde nós queremos chegar. Só que a divergência que existe é só no Imam Ash-Shafi'i. Imam Shafi'i é que diz que não, mas ele não está a dizer que não se pode classificar, não. Ele só diz que deve-se observar a distância entre os países. Só isso que ele traz. E agora, isso tudo encontramos no livro conhecido como Fiqh ala Madahib al-Arba'a. E o que consta neste livro, Fiqh ala Madahib al-Arba'a, é um assunto também de grande importância. Eles dizem assim, de forma resumida: إذا ثبتت رؤية الهلال بقطر من أقطار, se haver uma confirmação da visualização da lua de algum canto do mundo, então não se pode observar aquilo que se chama إذا ثبتت رؤية الهلال بقطر من الأقطار. Diz que quando haver a confirmação da visualização da lua em um canto do mundo, وجب الصوم على سائر الأقطار, torna-se obrigatório o resto dos países jejuarem, o resto das terras jejuar, o resto das cidades jejuarem, o resto do canto do mundo deve jejuar. لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد, não se deve verificar aqui a distância existente entre esses países. إذا بلغهم من طريق موجب للصوم, se chega-lhe a informação com uma fonte fidedigna, então todos jejuam, acabou. ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا, e a variação do meio climático não deve ser considerada. E eu dizia, Imam Shafi'i apenas é que olha que deve se observar, deve se verificar a questão da distância. Se o país estiver perto do outro, aí sim, se não, então cada país jejua. Mas como eu disse, há aqui uma divergência, mas a maior parte, essa divergência está aqui, já nesta categoria um pouco mais baixo. Não há lá a divergência do Nabi. O Corão está claro, a divergência está mais para aqui. Imam Shafi'i, a prova que ele traz é que certa vez, no tempo em que Muawiyah estava a liderar em Sham, Síria, e Ibn Abbas estava a liderar Medina, então Muawiyah visualizou-se, ou em Sham, na Síria, visualizou-se a lua na noite da sexta-feira e em Medina na noite de sábado. Mas aqui há muitas informações que nos chegam que o problema é que esta mensagem da visualização no momento não tinha chegado em Medina. Mas enfim, é dito que Ibn Abbas, ele diz que nós visualizamos a lua no sábado, portanto, vamos jejuar até terminar 30 dias ou vermos outra lua. E aí foi perguntado, será que a visualização de Muawiyah lá e o seu jejum não lhe basta? E ele disse que não lhe bastava porque assim foi ordenado com o Nabi. Entretanto, há este conflito aqui, aliás, há esta divergência menor só na base dessas duas fontes.
Meus irmãos, minhas irmãs, o mais importante é sempre buscarmos a união. E mesmo olhando, a maior parte dos ânimos aqui afirmam que não se deve verificar esta questão do quê? Da divergência ou da variação do meio climático. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê compreensão a mim e a todos vós. Wallahu ta'ala a'lam, Allah melhor sabe. Barakallahu fikum jami'a. Vamos deixar, abandonar esses conflitos, essas divergências e pegarmos aquilo que o Corão al-Karim, o Sunnah, está bem elucidado, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين